Olá pessoal, eu sou o Ale Bossan, sou CEO aqui da Inova House e hoje com mais uma edição do InovaCast, o programa, o podcast da Inova House, da franqueadora Inova House. E aqui eu estou recebendo a Vanessa Paiva e a Cláudia Passarini, que são arquitetas renomadas aqui da região de São José do Rio Preto, e nós vamos conversar sobre a construção a seco, sobre steel frame, a metodologia, as oportunidades e também respondendo dúvidas de seguidores nossos que colocaram aí no Instagram. Então, um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que nós vamos veicular o material. Sejam muito bem-vindas. Eu gostaria que, primeiramente, vocês se apresentassem. Vanessa Paiva. Vanessa, fala da Vanessa Arquiteta para a gente. A Vanessa Arquiteta praticamente nasceu com a Cláudia Arquiteta também, né? Que é como a gente falou isso agora. Na verdade, nós estudamos juntas, nos formamos no ano 2000, e aí, inicialmente, a gente seguiu caminhos separados, mas algum tempo depois já nos juntamos. E estamos juntas aí no Paiva Passarini, vão para 14 anos. 14 anos no escritório. Mas a nossa expertise, o nosso trabalho na área, fora os estágios, porque as duas estagiaram enquanto estávamos na faculdade e tal, então já são mais de 20 anos. Esse número aí tem que tomar um pouco de flexibilidade. Mulher é toda preocupada com isso, né? Sério, não faz conta não. Passarini, e você se apresente aqui pra gente, por favor. Eu acho legal falar do tempo, eu acho bacana mostrar que nós temos mais de 20 anos, né? São 24 anos na estrada. Muito importante. Né? E a gente vive disso, né? Então a gente acorda e dorme pensando nisso. Então é muito legal, eu tenho orgulho, né? A Cláudia, né, como sócia da Vanessa há 14 anos, a gente traz uma paixão, né? A gente traz a paixão da arquitetura. A arquitetura é paixão, não é? Porque a gente transforma arte, tudo, não é? Né? A gente transforma o que a gente vê, o que a gente come, né? A gente sempre traz alguma coisa para a arquitetura, né? Em formas, em imagens, em sonhos. A gente consegue trazer todo esse movimento para a arquitetura. E não é fácil, né? A arquitetura é materializar o sonho de alguém, né? E é muito difícil, porque muitas vezes nem se sabe porque se sonha, né? Imagina transformar isso em realidade. A pessoa não tem uma clareza. A gente costuma dizer isso. Aliás, a gente entendeu que isso é importante fazer, essa condução. Então, às vezes a pessoa chega no escritório e fala, não sei bem o que eu quero, por onde que eu começo. Tá tudo certo, é isso mesmo. Fica tranquilo que a gente vai saber conduzir e também sem um caminhão de informações. Cada coisa no seu momento, e nós vamos conduzir e a coisa vai acontecer. Eu gostei dessa palavra, condução. O que a gente vai tratar aqui é muito mais do que construção. Nós vamos, inclusive, trazer informação para você que é arquiteto, que é engenheiro, quer construir, a formação dessa nova indústria da construção civil, que não é um fenômeno tão novo no Brasil. O Light Steel Frame existe há 30 anos no Brasil, mas está sendo difundido fortemente agora, né? E o escritório das meninas é, sem dúvida, um dos primeiros escritórios a trabalharem com essa nova tecnologia, que exige muito estudo, muito esforço, né? E a ideia é que vocês contem um pouco disso. Então, vocês estão aqui em Rio Preto, em parceria conosco, com a Inova House, em um primeiro projeto de uma casa de alto padrão. Sim. É isso. Fala um pouquinho do projeto. Nós somos convidadas, eu acho que a trazer uma tecnologia, a trazer uma novidade, principalmente pelo perfil do cliente, que é um cliente que busca muito isso. E o desafio maior é entender a complexidade no sentido do processo. É um processo em que o resultado é maravilhoso. Eu acho que a compreensão de desconstruir a construção convencional para uma construção com tecnologia é o maior desafio, tanto para os profissionais, ou todos os engenheiros responsáveis, tanto quanto para o cliente. Né? Essa desconstrução desse processo é muito importante para o cliente ser coautor, né? O cliente também é coautor de todo esse processo. Felipe está passando aqui as imagens do projeto, né? Vanessa, qual o principal desafio
um projeto desse? Ou seja, vocês foram convidadas para fazer uma casa de alto padrão em um novo processo construtivo, e a opção foi pelo Light Steel Frame, né? E de repente chega uma tecnologia nova à mesa, assim. O que foi mais difícil de ter aprendido nesse processo até agora? O ensinamento mais importante. Sabe que assim, acho que tem etapas da história, né? O cliente, quando ele nos procurou, a primeira ideia, ela não estava focada no processo, no sistema construtivo, Ok. tá? Então, e assim, embora seja um cliente muito aberto à modernidade, a quebrar paradigma, vamos para uma coisa nova, também é uma pessoa que traz uma carga muito emocional dentro disso, dessa história. Como é comum quando você vai fazer sua casa. Sim. Então, nem tudo é modernidade, vamos embora. Não, eu também tenho aquele cantinho, aquilo que tem que ser daquele jeito. Tá? Então, o processo, primeiramente, se deu aí, em ter esse entendimento do que é que ele queria. Então, isso não mudou a lei. Então, às vezes, quem pensa, né? Eu já tenho que chegar lá conhecendo alguma coisa. Não, gente, fica tranquilo, o processo é o mesmo. Nós vamos chegar e vamos conversar do que você espera da sua casa, nos mínimos detalhes, nos cantinhos, como é que você vai habitar, o que você quer aí, né? Para quem que você vai levar, desde mobiliário, do cachorro, da namorada, do filho, quem vai habitar, o processo é o mesmo, tá? E aí, a partir, então, do desenvolvimento dessa planta, aí na parte mais técnica, aí a gente começa a trazer o processo construtivo. Mas na verdade, então, você está dizendo, é importante isso. A gente fala muito dentro da indústria que o processo não inibe a criatividade. Não. A criatividade do arquiteto. Estão dizendo isso. Em momento nenhum você tiver que se limitar ao método construtivo. Foi exatamente isso. Tá. Foi exatamente. Você matou a pau, é isso mesmo. Tá. Então, vamos falar da sua casa como a gente falaria em qualquer outro processo. Eu acho que a parte do sistema construtivo, ela entrou numa segunda etapa, na hora de o que fazer, né? Como materializar isso que vocês desenharam aí agora? Perfeito. Nada mais é do que uma compatibilização de projeto que já existe na forma tradicional. Então, que seria um concreto, vigas e tal, ela é um novo sistema. E aí, aprender esse sistema. Não teve nada que tivemos que cancelar ou de mudar, nada. Não teve nada. Teve algumas adequações estruturais, né? De alturas de laje ou alturas de parede, enfim. Mas nada que prejudicasse o processo. Criatividade, né? Normal dentro de qualquer processo. Então, no processo construtivo convencional também, quando a gente chega numa fase de compatibilização, vamos falar de projeto de estrutura, de altura de vigas, de pilar, isso também vai acontecer, essa adequação. Com uma arquitetura convencional, a gente sempre trabalha com uma estrutura mista, né? Ou é concreto com estrutura metálica, né? Nesse projeto, a gente também fez um misto pequeno, mas nós fizemos. Então, a nossa fachada, ela é toda em aço cortem. Esse aço cortem, ele vem agregando com o processo de steel frame. E aí foi muito legal. Muito inteligente isso que você está colocando, porque o que nós falamos dentro do processo da industrialização é que se imagina ainda a industrialização como sendo uma fabricação em série, né? Um pão de forma, né? E não é isso. Na verdade, a industrialização é um processo de escala, mas ele é um processo de eficiência na construção. E a gente teve gratas surpresas, pequenas surpresas na hora que a gente estava desenvolvendo o acabamento, desenvolvendo o desenho técnico desse acabamento, né? Questões tipo prumo de parede, questões de, será que o alinhamento, a gente gosta muito de criar um ritmo de projeto onde a gente sempre usa peças inteiras, né? O revestimento e tal. Então, a gente não tem dúvida que vai dar errado. Exato. Entendeu? Então, assim, olha, gente, nós não vamos precisar ter a gambiarra para resolver, né, o problema. Então, assim, aqui a gente vai conseguir fazer esse detalhe, porque esse detalhe, ele já está em esquadria, ele já vai estar exatamente da forma que todo arquiteto sonha, todo profissional sonha, entendeu? Vocês disseram 3 vezes a palavra processo e condução. Anotei aqui. Condução. Gostei muito de condução, né? Porque
o que a gente está falando da industrialização realmente é um processo de conduzir uma orquestra, né? Porque são N atores ali, e essa condução mal feita, ela acarreta em perda de prazo, estouro de orçamento, Sim. né? A gente discute muito aqui. Por que o preço de uma construção sobe? Porque em 18 meses de obra, não tem nada que não suba em 18 meses. Só a correção monetária de 18 meses, no mínimo, uma inflação que nós temos, no mínimo você fala em 20%. Então, Sim. quanto mais longa a obra, maior a chance de estouro de orçamento. E o tanto de entulho que uma obra tem, né? O tanto de entulho que vai para o meio Que é ambiente. gerado e que nesse Gera processo muito, é mais controlado, né? É muito Economia mais... de água, 95%. Que legal. É muita economia de água. Sim, Ale, você sabe disso melhor do que a gente. É um processo sem volta, o processo quando a gente fala da Vocês acreditam nisso? industrialização, da construção civil como um todo, tá? Não que para um determinado público, em algum momento, uma questão mais artesanal, pontual, e aí contrariando aquilo que a gente imaginava lá atrás, né? Sim. O artesanal como mais barato. Não, a tendência do mundo daqui para frente é que o artesanal vai ser muito mais caro mesmo, Sem dúvida. né? Porque já não tem essa mão de obra. Então a gente acredita muito na industrialização. Não precisa nem falar. Uma coisa que eu acho que anda junto quando se fala em processo de industrialização é controle de qualidade, seja ele bem feito ou mal feito. Sim. Mas um processo de industrialização, ele fala disso, Sim. né? Sim. Ele fala de processos. Exatamente. Que é o que você fala. A industrialização, ela precede a qualidade. Rastreabilidade de material. O aço é rastreado. Exatamente. Né? Placa cimentícia é rastreada, todos os materiais são rastreados, então a gambiarra na obra ela realmente não acontece. Vou fazer uma pergunta para você. O que vocês enxergaram de vantagens? Assim, até agora, nós vamos começar a montagem da casa essa semana que entra agora, né? Uma casa de 200 e... quantos metros ao todo? 270 e pouco com a piscina. 270 e poucos metros com a piscina, né? O que teve de vantagem até agora para o escritório? Eu acho que assim, primeiro, eu acho que está dentro do nosso escritório, que é um perfil onde a gente limita muito a questão do processo, a gente tem um processo muito marcado. Eu acho que organiza as coisas no escritório, porque a gente tem que ter um começo, um meio e um fim. Uhum. Então, assim, o processo que levaria muito mais tempo e mais moroso, definições de acabamento, trazendo o cliente, né? O cliente também precisa, mais uma vez, estar dentro desse do processo, porque precisa... É tudo muito rápido, né? Uhum. Então, assim, o processo desde da escolha do acabamento, com o detalhamento, exatamente as tomadas, os pontos de água, é muito rápido. É muito rápido. É muito rápido isso. Então, faz com que o processo de um detalhamento seja mais curto. Uhum. Não quer dizer que não tenha menos atenção. Aí vai, eu acho que de Perfeito. escritório para escritório. Eu acho que é muito legal o escritório tá bem afinado no seu processo para que não vire um problema, porque as paredes vão prontas, elas vão encaixar só, né? Então eu acho que isso é um processo que dentro do escritório funcionou perfeitamente. A industrialização ela acaba ajudando a boa arquitetura a se desenvolver, né? Porque ela sobe a régua dos escritórios de arquitetura. Você está dizendo, e é fato, tudo que é planejamento, inteligência do projeto tem que ser discutido antes. Sim. Você não vai mais para a obra para resolver problemas e dissabores durante a obra, né? Isso sobe a régua? Você acha que sobe a régua? Também, né? Sobe, com certeza. É um envolvimento naquele momento. Eu acho que, eu não falo nem tanto em prazo, né? Porque essa questão, do processo tem que ser mais rápido ou menos rápido. Aí entra um pouco a ansiedade do cliente. Sem dúvida. Né? Não Sem necessariamente. A gente pode trabalhar numa velocidade mais e tal, mas eu acho que cria essa expectativa, né? Então, como o negócio é rápido, eu quero começar rápido. Então, a gente até tem que ter esse controle mesmo. Calma, não é assim, a gente precisa de muita informação, então vamos aí no tempo
como slogan da Inova House, a criação do Felipe, que está aqui com a gente. Desculpe Tá vendo, ó? desculpe o transtorno, mas é rapidinho. Você criou esses Não, nomes, agora você vai ter que parar com isso, é isso aí, rapidinho. fica refém da E velocidade. aí os arquitetos que saiam correndo atrás. Bastante. Já estamos, já entramos na corrida. Bastante. E aí o cliente precisa estar muito presente. Então são decisões... A participação do cliente é fundamental, né? Que eu vejo isso. Sim. Não, ó, vamos entrar dentro do processo, porque a gente precisa resolver. Na verdade, para ter agilidade, precisa ter uma definição com muita antecedência, né? Esse processo de imersão na obra, ela acontece num espaço anterior ao início da obra, né? O cliente tem que entender que ele tem que participar mesmo, né? Mas aí Com dedicação, é tão legal. Esse cliente, a obra dele, você sabe disso, as paredes vão entrar essa semana. Ainda não Sim. entrou a parede. A marcenaria dele está detalhada, fechada e paga. Que obra que a gente costuma ouvir falar não isso? consegue fazer isso. Às vezes Cara, o tá cliente, tudo pronto, detalhado consegue e fazer pronto pra ele às entrar. vezes o cliente vai escolher o revestimento e na hora que as paredes estão erguidas, Uhum. né? Aí é o que você falou, não tem surpresa nem financeira, o cara já tá sabendo tudo ali. Não tem. Não tem. Até interessante, né? Porque a marcenaria, quando nós falamos da Inova House, principalmente no processo de expansão, nas palestras, né? Quase sempre vem a observação de arquitetura dizendo o seguinte: ó, a marcenaria, pergunta, né? Marcenaria entra em que momento? E as marcenarias se assustam quando a gente fala que o mesmo projeto que vem para a indústria já pode ir para a marcenaria. Porque a gente está falando de precisão milimétrica, né? E marceneiro, você colocou agora, marceneiro morre de medo, ele cansa de fazer projeto, chegar na obra, Eles tem não que refazer. nenhum resistente, né? Eles ainda estão querendo. Será que é isso? Será que é verdade? Eu acho que aí que é o legal, eu acho que cria a expectativa. Depois fica fã, mas acho que a primeira obra para os caras é difícil, né? É o Para o processo. cliente também, né? Nossa, a vida inteira trabalhou de uma forma e de repente eu posso já, Sem dúvida. né? Posso já começar a fazer. É muito legal. Sem dúvida. O que vocês ouvem no mercado novo, né? Tudo que é inovação, ela tem que romper a barreira do ineditismo, né? Não tem nada. Imagina o Elon Musk, né? Numa reunião, falou: o foguete vai dar ré, que era louco. E explodiram algumas unidades, perto de uma dezena. E imagino, tem uma entrevista dele fantástica, que um apresentador americano, Felipe, você que gosta disso, e ele está na entrevista com o lixeiro d'água. O cara falou assim: você não ficava triste quando os foguetes explodiam? Ele falava: não. Mas como não? Esse é o processo de aprendizagem. Eu fiquei triste quando questionaram meus valores, porque colocaram em xeque meus valores morais, e citando exemplos de historiadores e cientistas que são meus ídolos. Ele fica emocionado, né? É basicamente um fenômeno que a gente está passando da construção civil, né? A gente está no momento do Light Steel Frame em que nós temos que provar muitas vezes que o foguete dá ré, né? Vocês tiveram que provar isso? Acho que a nossa profissão por si só é provar o tempo todo que estamos fazendo o melhor para o cliente, né? Então, assim... puxar a responsabilidade da inovação, né? Questão de orientação, né? O nosso papel, independente de qualquer coisa, é a orientação. Você quer uma coisa, olha, eu vou te dar as opções que nós temos. Pode ser a que você quer, mas eu estou te trazendo um universo de opções. Isso é muito profissional. Né? E trazer isso que você está falando, o próximo passo. Porque eu acredito que nenhum arquiteto quer, e a gente, fundamentalmente, isso é base do nosso trabalho, é conhecer, a curiosidade, a gente tem muito isso. Uhum. Ali, há alguns anos atrás, quando começou a se falar em BIM, nós coordenamos um simpósio BIM em Rio Preto. Foi o primeiro que teve, não sei se teve outro depois. Então, assim, tem novidade? A gente quer trazer, a gente quer conhecer. Então, sem medo, exatamente muito disso. Bom. O BIM, é uma base do escritório. O que vocês estão falando é o seguinte: aqui, de verdade, a gente acompanha um pouco a rotina dos franqueados e dos escritórios de arquitetura. Cara, quem não domina BIM não consegue avançar na construção industrializada. Sim. Veja bem, conversa muito. Polêmico o que eu estou falando, tá? Ah, não, mas eu dou um jeito. Claro, a gente sempre dá um jeito. Mas, de verdade, sim, quando você tem um sistema todo compatibilizado, é outro universo. A facilidade de enxergar o processo é muito maior. A gente está caminhando muito, né? Porque as faculdades ainda não vejo os profissionais saindo dominando, né? E quem contrata?
Você vai contratar quem para fazer? Então, assim, é Caminhar. um caminhar. Bom, um outro projeto que é bastante inusitado, que nós estamos apoiando o escritório das meninas, que são meninas, é a Arc Design, né? A Arc Design, São José do Rio Preto, lá no Rio Preto Shopping, que começa agora, né? E o espaço é o Wine Bar, não é? Fala um pouco do espaço aqui. O Felipe separou aqui um vídeo. Por que usar a tecnologia? Falar que isso é gincana. É coisa, entendeu? A saudade da escola, daquela época da gincana. Falta de confusão. Exatamente. Vamos lá, tal. Então, montar. Deixar a Carol falar um pouco do projeto, vamos falar da história, assim, e todo ano a gente fala, mas não vamos mexer com isso. Mas, cara, é tentador exatamente, eu acho, até por esse DNA que a gente fala, da nossa curiosidade, da nossa novidade, da pesquisa e desse exercício da criatividade que não tem o cliente, que não significa não ter condicionantes, que não significa não ter dificuldades várias. Isso sai do zero, dentro de um shopping tem que voltar, né, um piso de shopping. Então, a gente tem um prazo muito curto, a gente tem que reunir fornecedores, tudo acontecendo. Mas é um exercício de criatividade, onde os principais clientes somos nós mesmos. Muito bom esse treino. Fazer isso. Eu acho é um exercício mesmo. Eu brinco que nós somos arteiras, né? A gente adora uma arte em todos os sentidos. A gente já não consegue ficar quieto. Nós não conseguimos ficar quieto. E assim, eu acho que um brilho muito grande é quando a gente vê parceiros, empresas bacanas apoiando a gente. Aí, tipo, aquilo que falasse empurra, né, provoca. Fala, não, eles estão... Não somos só nós, né? Tem mais gente que acredita na gente, que põe as fichas. Sim, a Nova House é um exemplo desse aqui. A nossa decisão de participar da mostra e do espaço, levando a tecnologia, né, as paredes todas construtivas, construídas com light steel frame, usando a nossa tecnologia, você pode ter certeza que é em função da mostra, mas muito em função do trabalho de vocês, da capacidade de vocês como escritório, como profissionais. Pesou muito, porque nós vimos para uma mostra somente demonstrando tecnologia, fica muito frio, né? É diferente de ir para a mostra, tendo vocês que já conhecem, vocês já construindo uma casa de alto padrão junto com a Nova House, né? Sim. E essa está bastante animado com isso. Vocês confiando no resultado do que a gente ia e a gente confiando no resultado de vocês. Então, essa confiança mútua, né? Total. E eu acho muito legal, na hora que a Van falou, né, a questão de não ter o cliente seria, do meu ponto de vista, essas pessoas que estão acreditando na gente. Sim. Então, assim, a própria Poli, que tá junto conosco. Sim, o Alexandre. O Alexandre, a gente criou juntos, né? Eu e ele, assim, o que você quer mostrar? O que você quer atingir? E aí trazer muito a questão do nosso DNA. Eu brinco que a gente sempre tem, se observar a nossa arquitetura, ela sempre tem um processo, né? Você fala de orquestra e aí eu já viajo, porque assim, nosso processo, ele sempre vem com ritmo. Sempre tem alguma coisa que vem numa repetição, que aí a gente consegue envolver todos os materiais, né? Diversos materiais nesse ritmo, transformando numa melodia para vir a harmonia. Então, assim, é muito legal a gente juntar tudo, né? E ainda mais especial que nós estamos fazendo uma collab com o Lucas Fernandes, que é um arquiteto fantástico também e que deu toda essa bossa, né? Todo esse movimento. Então, nós temos lá de parceiros. Bom, primeiro, figura importantíssima, o Alexandre da Lupoli. Importante, é um motivador, né? Inclusive, eles são super... muito dedicados, né? A gente está no Poli, sei lá, muitos anos que a gente trabalha junto. São muito profissionais. A gente evoluindo, a empresa deles evoluindo, muito disso, uma evolução muito em conjunto, assim. E tem aquele DNA do desafio, né? A gente tem uma comunicação interna, tipo assim, que, olha, fazer o diferente, primeiro eu preciso saber se dá. E se eles falarem dá, então a gente... Nós vamos fazer. Então nós temos eles, quem mais nós temos?
Aí, como a Cláudia falou, né, de parceiro, então nós temos um parceiro de projeto, que é o Lucas Fernandes. Que é o Lucas Projeto. Que é um jovem arquiteto, mas com super bagagem também, com um alinhamento de pensamento, de conceito muito próximo do nosso, até por isso a coisa flui. Muito bom. Então, a parceria inicial, vamos dizer assim, é o Ale, a Lupoli, a gente, o Lucas, né? E aí, a partir desse momento, então, quem que a gente vai trazer, quem que vem com a gente nisso? Sim. Vocês vieram do primeiro plano. Nova House, a né? Frame, que é a indústria, a nossa indústria do grupo, né? Aí nós temos quem mais? Tem alumínio? Cara, a gente tem muita gente boa, de muito know-how em empresa. Quer falar? Vamos lá, o Vetro, que é uma das empresas no nosso principal parceiro. Que a gente trabalha e a gente acredita. Sem dúvida. Não tem ninguém que já não faça parte da nossa história. Alô, Vetro. Fiquei muito feliz esse ano, a gente pôde trazer a Home Systems, porque é uma empresa também falando de tecnologia, também falando de inovação, né, que eles trabalham com automação. Automação, é do André. Do André E do Jorge. Exatamente. A Home Systems, o Lafayette, da Melissa, Lafayette. Aí tem os apaixonados por arte design também. Um deles é o Marcelo da Pedregal. Marcelo da Pedregal também, ele não aguenta uma amostra que ele tá lá. Adoro essa confusão de Aí, iluminação, Projeto LED, também é uma super empresa bacana que sempre está com a gente. A marcenaria Marcato. Marcato é um case de sucesso, é um nome, né, que leva o Rio Preto entre o país afora, enfim. A gente tem uma situação muito bacana esse ano, muito diferenciada, que a gente está trazendo também um projeto acústico. Isso, Ale, isso é muito legal. Difícil, Então, é uma situação completamente diferenciada. Então, a gente pensou, gente, é um lugar com muito material frio, bebida, né, festa, e aí, o que nós vamos trazer para esse conforto, aquele conforto que a Cláudia fala muito, do ambiente que você entra, você fala assim, não sei o que eu gosto aqui, mas tá tudo funcionando? Então, é o som, é o cheiro, tudo tá legal. E a acústica é importantíssimo nessa hora. É muito, né? Então, a gente está trabalhando com a The Working. Que está trazendo um revestimento acústico. Aí, a Center, que está trazendo as pedras, né? Acton House, com os elementos também. Importantíssimo. Nossa, que tem de melhor aí, uma loja diferenciadíssima no nosso mercado, né? Aí dentro também da Acton, aí temos perfil, temos Jaque, móveis. Com design, só coisa de família. Muito legal, exatamente. Né, a gente... Textura é a Dante Color, também super parceira. Aliás, a gente teve um retorno muito legal deles. No ano passado, eles toparam fazer um revestimento numa cor que não era tão comum para eles, né? E esse ano eles falaram, não, a gente vai entrar com vocês, porque a gente, inclusive, vendeu aquela textura para vários outros arquitetos, para vários outros clientes. Pela nossa. E vamos fazer. Mas é o que você acabou de falar, é a questão de topar a inovação, né? É tudo muito difícil, no primeiro passo sempre é difícil, né? É amedrontador, assim, o medo é paralisante, né? Eu acho que a gente tem esse perfil, tipo assim, às vezes a gente tem uma ideia, né? A gente troca uma ideia, uma recua, mas aí a gente decanta, volta, assim, não, vamos, né? Vamos fazer, tira as dúvidas e tal, mas a gente tem esse momento, eu acho que todo mundo tem esse momento para decantar. O que tem de novo, e aí vocês, não, vamos. Sem dúvida. E nós aqui, na Inova, nós temos que agradecer nosso franqueado de São José do Rio Preto, o Pedro Lois, que montagem. Os caras, muito legal. Os caras são parceiros mesmo, né? Eles já vêm, a empresa deles vem do gesso tradicional, vem já tivemos horas. É interessante isso, porque na verdade, a montagem do Light Steel Frame, os profissionais mais eficientes para montagem são esses profissionais de refino. Então, o gesseiro é bom, o serralheiro é bom, o calheiro é bom, o marceneiro é bom, né? Essa casa, para ser montada muito rápida, ela precisa de pessoas que entendam muito de precisão, né? Não é uma obra bruta. Nossa, eles trabalharam à noite, eles trabalharam de final de semana, e assim, e não só a questão do trabalho, essa conexão de trazer as informações, trazer fotos,
Eu falo que problema existe em qualquer Exato. situação. Como você lida com o problema, que é um Exato. diferencial, né? Exato. Eu acho que, assim, foram fantásticos. Exato. E na construção a seco, na industrialização, e se discute muito aqui a questão do prazo. Vem mexe, a gente está chateado com o prazo, o mercado está chateado com o prazo. Né? Para nós, quando uma obra atrasa, ela atrasa uma semana. Para nós, uma semana, nós ficamos arrasadíssimos. Né? Enquanto um canteiro de obra tradicional atrasa 6 meses, 8 meses, 1 ano. Então, é muito importante que vocês chegaram no cerne da questão. O cliente também tem que entender que tudo é muito veloz. Então, para ser bom e para ser rápido, as decisões têm que acontecer, né? Então, nós temos aqui perguntas, nós abrimos no Instagram esse nosso encontro e vamos responder, vocês topam? Opa! Tem perguntas aqui para vocês, tá bem? E vamos junto aqui. Então, quais características o arquiteto busca quando está considerando o método construtivo? Eu acho que a primeira coisa é a segurança, porque é isso que o cliente quer. A gente cresceu ouvindo a história dos 3 porquinhos ali. Não é? A casa tem que soprar, tem que acontecer, meu filho, o negócio tem que acontecer. Exatamente. Aí é óbvio que na sequência vem tudo isso. Então, eu preciso a segurança, mas eu preciso que cumpra prazo. Eu preciso não estourar meu orçamento. Né? Tem toda uma sequência do que a gente tem que considerar junto com o cliente na adoção do método. E segurança é muito amplo, né? O que você está dizendo. Segurança na indicação, superresponsabilidade, indicar alguém. Segurança de indicar alguém que garanta, né, o processo, o método, enfim. E até a segurança de envelhecer bem. Né? De uma arquitetura. Essa durabilidade como um todo, né? Porque é importante a gente separar realmente esse cliente que é um construtor, que é um construtor de mercado, né, de terceiro, que faz para revender. Sim. Muitas vezes ele não tem necessidade de tantas preocupações quanto o cliente gourmet de vocês, né? Que vai no detalhe. Né? Sim. O cliente vai no detalhe. Com certeza. Tem mais uma aí, Felipe. Se optar por obra em steel frame, eu tenho restrições quanto ao que eu posso fazer no meu projeto? Você falou isso, né? Não. Eu acho que o desafio é entender até, né, como a gente fez o projeto da casa e aí a gente entrou no projeto da mostra, a gente já tinha algumas orientações de alturas de vigas que acabam ficando, vigas não, lajes, né? Sim. Que a gente aprendeu, né, com a casa, que a gente já resolveu. Então, assim, o projeto ele vai evoluindo, mas restrições de vãos nenhum. Então, assim, a gente na casa a gente tem vãos grandes, a gente não teve restrição, alturas de esquadria, até o acabamento que vai ser aplicado. O acabamento normal, melhor, né? Aí a questão de ter um misto, né? Então, assim, chegar com outro elemento também foi muito bacana, foi fluido. Muito bom. Próxima pergunta, Felipe. Quais tipos de acabamento? Você vê que as dúvidas são sempre muito comuns. E que até a gente já acabou de falar sobre isso. Vou te falar. Vocês usaram tudo que vocês queriam na obra tradicional, né? Não, tem pedra, tem porcelanato, tem de tudo, tem pintura. A marcenaria, né? Uma das preocupações é o peso que você precisa deixar, né? Então, assim, armário de cozinha, eu tenho que deixar suspenso, eu preciso fazer uma estrutura especial ou não. Ar-condicionado que vai na parede. Sim. Né? Já nasce tudo no projeto. Muito bom. A obra da minha casa, a gente só ouve isso aqui. A obra da minha casa atrasou muito. Se fosse steel frame, teria sido mais rápido. Vou deixar vocês responderem, depois eu vou responder. Tem tudo para ser, né? Exatamente, tem tudo para ser mais rápido. O método prevê isso. Então, desde que tenha um projeto bem feito, compatibilizado, e aí isso tudo aconteça, obviamente, isso aí, existem indústrias e indústrias. Então, dentro também de uma indústria que capta isso e que cumpre o prazo, tem tudo para ser a melhor coisa. Eu acho que entender que o processo ele é um pouco mais lento na parte de projetos, porque precisa definir de cabo a rabo a casa. E entendendo também que a mão de obra de acabamento, ela volta a ser uma mão de obra tradicional. tradicional. Então, quem vai
revestir, quem vai instalar, enfim, quem vai fazer essa parte de acabamento, volta a ser uma mão de obra. Então tem que ter uma mão de obra boa também. Tem. Né? Mas então, a gente ganha velocidade na parte que cabe ao steel frame, da montagem da estrutura. Depois a gente volta ainda para o processo tradicional de acabamentos. É que hoje também as coisas vêm evoluindo até nessa etapa, né, Ale? Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala de industrialização hoje, a própria marcenaria. Então, a gente tem situações de grandes empresas, né, de grandes players nessa área também, de industrialização da marcenaria, que podem agilizar, exatamente. Essa é uma pergunta que se responde muito aqui dentro da franqueadora. Né? Porque a velocidade, o princípio da velocidade é a organização. Sim. Simples assim, a gente fala aqui. É o processo. O processo está organizado, nasceu pronto. Então, é muito esforço antes de ir para o canteiro de obras e a industrialização acelera o canteiro de obras. Né? Você economiza tendo um canteiro de obras mais rápido, tem controle de custos, um número de profissionais na equipe muito menor, mas significa que você tem que se dedicar muito mais a anteprojeto, a projeto, da importância desse engenheiro bom e arquiteto bom, sabe? A industrialização está abrindo um novo, na minha visão, um novo mercado, que é esse mercado de excelência do arquiteto, do engenheiro. Está tirando o engenheiro e o arquiteto também, muitas vezes, do lugar comum. Sim. Sabe? Contrate um arquiteto. Não, qual é o cara que é especialista no processo construtivo e consegue entregar bem feito? Sim. Sabe o que eu acho legal também pontuar? Porque, assim, é bacana falar também a questão do quanto é rápido a troca, né? Então, assim, o escritório junto com vocês, surgiu uma dúvida, olha, vamos ter que mudar alguma coisa na hora do detalhamento, isso no processo ainda, mas as paredes já estão prontas, enfim, existe uma troca muito rápida para a solução. Sim. Eu acho que são os bastidores que ninguém sabe. Eu não vejo, né? Por exemplo, nós estamos num projeto, isso é muito importante que você está dizendo, principalmente para os arquitetos e engenheiros que estarão nos assistindo. Nós aqui temos uma estrutura muito grande de atendimento. O escritório é muito parrudo. O escritório tem departamento de marketing, departamento de venda, departamento de engenharia, arquitetura, para dar suporte, né? Estrutura de vendas, né? Área comercial, pesquisa de mercado. Então, o grupo é muito estruturado. E a gente acredita muito nos próximos anos, essa curva da construção civil industrializada, ela é muito parecida com a curva do crescimento de carros elétricos. Tem falado isso em palestra. 2 anos atrás, não queríamos carro elétrico. E as objeções eram inúmeras. Não tem carregador nas casas, não gera energia fotovoltaica suficiente, o Brasil é um país continental, enfim. 2 anos depois, as montadoras vieram, tomaram conta do país, estão vendendo mais do que o Brasil, o segundo maior mercado depois da China, não é? E os caras vieram com os carros, trouxeram no próprio navio, o BYD trouxe os carros para cá, no navio da BYD. Não se tem mais o problema da energia fotovoltaica, enfim. Então, eu cito muito a questão do carro elétrico, porque, de fato, a nossa industrialização, ela, nos próximos 2 anos, ela atropela o processo tradicional. É sem volta, né? Então, eu queria muito agradecer vocês estarem aqui. Para nós, aqui na Nova House, é um orgulho receber vocês aqui na nossa casa. Vocês são um escritório que estão levando muito a sério o que a gente está difundindo. Né? Alegria, assim, total do grupo de estar participando do evento da Arc Design com vocês. E agora, o próximo passo, nós desenharmos uma vila, né? Uma vila de casas. Falou vila, já. Não é? Vocês, já que a adrenalina é no topo, né? A dopamina no topo, a gente tem que colocar um produto. Que tal a gente pensar numa grife? Nossa, fantástico. Para colocar isso para rodar. Fantástico. Estamos prontos, falou desafio. Exatamente, a vida está tranquila, né? Então vamos aproveitar e fazer gincana. A gente adora gincana. Muito bom, meninos, obrigado. E você que nos segue, esse programa vai ficar gravado, depois a gente vai subir no YouTube, nas redes sociais. Se tiver dúvidas em relação aos assuntos, em relação à arquitetura, você que é arquiteto e tem dúvidas, mande direct na rede social que a nossa equipe encaminha para o escritório
da Passarini e da Paiva, as meninas respondem, e a ideia aqui é estar fortalecendo essa comunidade de arquitetura, de engenharia, até porque a gente aprende todos os dias sobre Exatamente. o método construtivo. Então, um de aprendizado, sobretudo. Bom, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigado.